Foi uma era do bem e do mal, quando pessoas e monstros se opunham e rasgavam ferozmente a garganta uns dos outros. Todos os anos, dezenas de milhares de estudantes ingressavam em universidades de artes marciais e faziam de tudo para salvar suas terras natais. Alguns se destacavam dos demais. Toda a atenção estava voltada para eles. As garotas os cercavam, os colegas de classe estavam constantemente tentando reconquistar o campeonato e perdendo uma e outra vez. Cada um deles media regularmente sua força na esperança de passar do estágio de refinamento do Ki para o estágio de fundação o mais rápido possível. Contudo, alguns não obtiveram sucesso e foram ridicularizados pelos seus antigos companheiros. Às vezes, os alunos e o mundo inteiro junto com eles eram ameaçados não apenas por monstros, mas também por outras pessoas que estavam prontas para sacrificar as vidas de defensores futuros ou atuais em seu próprio benefício. Às vezes eu até tive que enfrentá-los em batalha, arriscando minha vida e minha honra. Alguns, em meio a tais lutas, descobriram possibilidades incríveis dentro de si. Mas às vezes, o céu acima das cidades ainda estava em paz, mesmo que essa paz fosse tão frágil quanto o cristal. A escola secundária Kaiyuan criou salas especiais para aqueles que queriam dedicar seu tempo livre ao cultivo. Um deles agora estava brilhando em azul. Isso foi praticado por um dos alunos da escola Kaiyuan, Stephen. Hoje ele já tinha feito o suficiente para se permitir uma pausa. Mas antes disso, você precisa verificar algo. E se os dados mudaram? O dispositivo que Stefan estava usando acendeu e letras rolaram pela tela, confirmando que o aluno correspondente havia sido encontrado no banco de dados. Ondas de luz azul envolveram o jovem, o vento jogando seus cabelos para cima. Houve uma explosão. As roupas de Stefan caíram em pedaços e ele cobriu o rosto com a mão, irritado. Outro dispositivo atingiu o nível 9999 de purificação de Ki e quebrou, incapaz de cruzar os limites do mensurável. Leona, a chefe do grupo, apareceu no momento mais inoportuno. Na verdade, seu tempo de melhora havia acabado, mas se não fosse pela derrota, ela não teria vindo correndo para expulsá-lo. Acontece que outros alunos estavam constantemente reclamando dele, e ela tinha que defender os interesses dele na frente da direção de vez em quando. E o que aconteceu aqui afinal? Leona decidiu que, já que estava ali, era hora de descobrir como Stefan estava indo em seu desenvolvimento pessoal. Ela não acreditava que a explosão tivesse sido causada por um dispositivo quebrado. Todo mundo sabe que existem apenas 10 níveis de purificação do Ki e depois vem a criação da base. Afinal, cada um deles precisa dessa solidão para entrar na universidade. E em outras classes, quase todo mundo já passou para a fase de lançar as bases. Eles devem fazer todo o esforço para atingir um alto nível, porque enquanto os alunos estão sob a proteção da escola, fora dela as pessoas são regularmente atacadas por monstros. Especialistas afirmaram que um período de fome estava se aproximando, um dos mais severos e difíceis para as pessoas. Desta vez deve durar pelo menos 50 anos. O número de monstros aumentará. A universidade receberá mais recursos e o tempo de treinamento será reduzido para 3 anos. É dever de cada aluno da escola Kaiyuan se tornar um aluno o mais rápido possível. Falta apenas um mês para ele. O chefe já havia ido embora, mas sabendo que ele ficaria chateado com a lembrança, ela lhe enviou um link para um fórum de artes marciais. Stefan imediatamente postou uma mensagem descrevendo sua situação e pedindo ajuda. Enquanto os visitantes do fórum estavam em silêncio, o jovem pensou que, até agora, todos que haviam alcançado o 10º nível de purificação do Ki haviam formado a base necessária e passado para o próximo estágio. Todos, menos ele. E o fórum ficou em silêncio. Na verdade, ele sentia que a aura em seu corpo estava se fortalecendo, mas não estava concentrada em um só lugar, mas fluía por todo o seu corpo. Foi feito um anúncio de que haveria uma reunião no estádio de artes marciais em meia hora, e alunos de toda a escola correram para lá. Entre os outros, Ben corria. Um homem gordo e autoconfiante, que não deixava de ultrapassar e ultrapassar todos que podia. Stefan não saiu do seu caminho e até demonstrou desrespeito ao estragar o nome do seu colega de classe. Parecia que Ben estava procurando um confronto. Não foi o suficiente para ele da última vez e no ano retrasado. Mas o oponente tinha um trunfo na manga.
Seu camarada espiou o relatório do chefe e viu que Stefan estava no estágio de purificação de Ki. Antes, ele era o número 1. Agora ele estava atrás do resto da turma. Os olhos de Ben brilhavam sempre que ele se encontrava para trás. Aqui o professor diz que alcançará seu amigo se ele se esforçar mais. Aqui a garota o recusa. Ela preferiria Stefan. O resto assiste e ri. É hora de se vingar. Enfurecido, Ben reuniu toda a sua energia. Uma nuvem de energia vermelha envolveu o jovem, pairando sobre Stefan como uma séria ameaça. O jovem levantou as mãos, defendendo-se do golpe. É realmente assim que se parece o terceiro nível de lançamento das fundações? Entretanto, de repente, Ben voou contra a parede, como se tivesse recebido um contra-ataque 3 vezes mais poderoso. Nem ele nem o público esperavam tal reviravolta. Os companheiros da vítima se reuniram imediatamente para reclamar. Mas Stefan perguntou aos que estavam ao redor dele, com um sorriso, se eles tinham visto alguma coisa. E todos os alunos balançaram a cabeça em uníssono. O estádio foi se enchendo de pessoas aos poucos. Enquanto havia tempo, o jovem foi até seu professor, o Sr. Hilton. O homem liderou o grupo por muitos anos e estava pronto para ajudar com qualquer problema. E agora ele imediatamente abordou a questão do aluno. Parecia que sua aura era muito densa, mas ele ainda estava no estágio de refinamento de Ki. O professor não podia comentar sobre isso naquele momento, então ele simplesmente deu um tapinha no ombro do menino e o lembrou que mesmo que ele não entrasse na universidade, sua vida não acabaria e ele poderia escolher outro caminho. Entretanto, quando o professor perguntou em que nível de refinamento de Ki Stefan estava, ele foi atingido por um raio. De que tipo de nível 10 milésimo estamos falando? Então um grito foi ouvido. O homem está ferido! Stefan e o senhor. Hilton imediatamente correram para atender o chamado. A menina de vermelho estava ferida. O professor determinou que o ferimento era sério e que havia sido causado por alguém que estava nos estágios finais da construção dos alicerces. Enquanto isso, os seguranças não estavam preocupados com nada. A escola era protegida por todos os lados. Os mais fortes se reuniam ali. Era improvável que algo acontecesse. Mas as pessoas por trás do vidro do escritório ainda atraíam sua atenção. Quem é? Estudantes? Então onde estão os cartões deles e o que eles estão fazendo aqui? Entretanto, antes que os guardas tivessem tempo de fazer todas essas perguntas, o vidro se estilhaçou e um deles foi morto. O segundo nem teve tempo de chegar ao rádio. Sua vida terminou com a mesma rapidez. Os 4 assassinos entraram no terreno da escola. Enquanto isso, o diretor Johnson apareceu no estádio. Era um homem de cabelos brancos voando em uma espada dourada, o que significava que ele já estava no estágio da pílula de ouro, um dos estágios mais elevados do cultivo. A mulher ferida, ao vê-lo, conseguiu dizer: "Seu Mur-ga-n", e então perdeu a consciência. O diretor imediatamente subiu ao palco e anunciou que a cerimônia de admissão à universidade havia sido adiada. Os alunos ficaram boquiabertos. Isso não acontecia há muitas décadas. O que aconteceu? Palavras terríveis voaram sobre a multidão. Os professores devem direcionar os alunos para lugares seguros, para que nenhum deles seja acidentalmente atacado pela ordem de Jormungand. A multidão se moveu para se proteger. Stefan estava prestes a ir para lá também, mas então alguém agarrou sua mão. Acontece que era Leona. Ela o tirou do meio da multidão e o levou para algum lugar atrás dela, cheia de entusiasmo. Quando eles se afastaram do resto dos alunos, a menina lhe mostrou o cartaz. Estava escrito lá que uma grande recompensa havia sido oferecida pela captura de membros da ordem. E enquanto Stefan simplesmente olhava para o papel, sem compreender, ela se inclinou na direção dele e sussurrou que aquela era sua chance. Os pais dela são funcionários públicos, então ela descobriu isso antes de todo mundo. Se ele tiver sucesso, ele definitivamente entrará na universidade, e eles poderão dividir o dinheiro. Esse sussurro acabou se tornando inesperadamente emocionante. A garota corou. Stefan também se sentiu envergonhado pelo contato tão próximo. Entretanto, ele rapidamente jogou o papel de lado e foi para o dormitório, confiante de que morreria se encontrasse os membros de Jormungand. A pobre Leona se viu rejeitada em suas melhores intenções. Ao mesmo tempo, um dos amigos de Ben correu até o Sr. Hilton para reclamar da briga.
Ele contou com um olhar lamentável que seu amigo estava vomitando sangue e que parecia ter costelas quebradas. O professor imediatamente pegou sua espada e, agarrando o aluno pela mão, correu para o local do incidente. Enquanto isso, os membros da Ordem Jormungand estavam confortavelmente acomodados no dormitório masculino da escola Kaiyuan. Eles acharam esse lugar um bom esconderijo. É conveniente observar o que está acontecendo daqui. É improvável que alguém venha aqui. Você pode se preparar para matar o monitor do vestibular. É hora de começar. Cada um conhece sua área de responsabilidade. Todos são responsáveis pela conclusão bem-sucedida da missão. Ao mesmo tempo que eles, porém, havia um homem no dormitório que perdeu a mudança para o abrigo. Stefan. Sem saber de nada, ele ficou encantado com o novo comentário em seu post sobre a limpeza do Ki. Alguns especialistas escreveram que todos sabem sobre o número máximo de níveis de cultivo. Depois do 10º, as fundações são invariavelmente lançadas. Se ele realmente tem um nível de cultivo de 10 milésimos, então sua energia deve ser inesgotável. No entanto, Stefan deveria ter verificado a funcionalidade do dispositivo que ele usou para fazer as medições. O comentarista achou que os atuais candidatos eram meio loucos. Bom, ok, ninguém acredita nisso, e não há necessidade. O jovem também decidiu ir para um lugar seguro e ficou genuinamente surpreso ao ver que o albergue estava vazio. Enquanto isso, Webster não ficou menos surpreso. Ele tinha certeza de que todos os alunos haviam deixado o dormitório. Mas ele agiu com cautela e vestiu um uniforme escolar. Então, provavelmente, não precisava se preocupar em ser exposto. No entanto, esse cara deve ter visto a tatuagem de Jormungand. Acontece que a única solução correta é matar a testemunha. No início, o próprio Stefan não percebeu nada. Mas agora, é claro, ele se lembrava. As pessoas da ordem usam tatuagens assim. O jovem conseguiu desviar, embora nem esperasse tamanha agilidade de si mesmo. Um coágulo de energia atingiu a parede, rompendo-a e deixando tudo vermelho. Este homem devia estar no auge da construção dos alicerces. Se ele caísse, haveria pouca chance de sobrevivência. Stefan se forçou a reunir toda a energia disponível em um ponto para atacar ou pelo menos se defender. Webster mal conseguiu ficar de pé. E esse garoto está no estágio de purificação do Ki? Mesmo aqueles que possuem a pílula de ouro nem sempre são capazes de tais ataques. Bom, então vai dar um pouco de trabalho lidar com ele. Desta vez, ele definitivamente matará esse jovem. E Stefan só pôde se defender na esperança de sobreviver. No entanto, Webster percebeu que sua energia não estava mais fluindo livremente. Ela estava sendo puxada para fora à força, como se fosse absorvida. Um momento de hesitação deu a Stefan a oportunidade de correr e desferir um golpe forte. Quando o calor da batalha diminuiu um pouco, o jovem pôde apreciar o que havia feito. O inimigo voou contra a parede e até a amassou. Rios de sangue escorriam de sua boca, seu peito machucado não se movia, indicando ausência de respiração. Como ele poderia derrotar um homem na fase de lançamento dos alicerces? Talvez ele realmente tenha reservas infinitas de energia e aquela pessoa nos comentários estava certa? Mas isso é estúpido, ele é apenas um simples estudante. Além disso, durante a batalha, esse homem da ordem parecia ter o sangue fervendo, então por que não pensar que ele teve um ataque cardíaco? Sim, é exatamente isso. Mas ainda é melhor não deixar o corpo aqui, pois isso levantará questões dos aliados se eles aparecerem. E será difícil para o diretor explicar o que aconteceu. Em geral, primeiro ele precisa esconder o corpo e depois pode discutir tudo com o professor. O próprio senhor. Hilton não suspeitou de nada sobre o poder de Stefan. Ele perguntou a Ben sobre o que aconteceu, mas ele achou difícil acreditar no que ouvia. Como uma pessoa no estágio de refinamento do Ki poderia derrotar alguém no estágio da terceira fundação? Os amigos de Ben reagiram ao mesmo tempo, insistindo que Stefan devia ter usado alguns métodos desonestos ou mentido sobre o estágio em que estava. Entretanto, o professor rapidamente dispersou os tagarelas e voltou sua atenção para os outros professores, que relataram que ainda havia pessoas que sofriam de Jormungand. Então, o diretor elevou a missão ao nível A. Era sério, mas a luta dos estudantes não podia ser ignorada. Então o Sr. Hilton foi ver as imagens do circuito interno de TV. O que ele viu só poderia ser descrito como uma explosão repentina de energia que lhe permitiu derrotar um oponente de uma ordem de magnitude superior.
Mas esses casos são pouquíssimos. Stefan parece ter habilidades incríveis. Precisamos ajudá-lo a entrar na universidade. Caso contrário, o mundo perderá um forte protetor. Pensando nisso, o professor pareceu não perceber que um perigo mortal estava caindo sobre ele lá de cima. No entanto, era apenas a aparência. O ataque de Devan foi bloqueado, fazendo com que faíscas voassem de sua faca para todos os lados. Sob o capuz do agressor, era visível uma tatuagem de uma cobra comendo o próprio rabo. O inimigo persistente lançou imediatamente um segundo ataque. Os golpes choveram um após o outro, mas o corpulento e aparentemente volumoso Sr. Hilton os bloqueou com facilidade. Era como um jogo de gato e rato, e quando o professor de gatos se cansava de desviar, ele simplesmente segurava o punho do atacante, forçando-o a diminuir o ritmo. Esse momento foi o suficiente. O golpe jogou Devan contra a parede. Sua boca se abriu com o golpe e uma fonte de sangue jorrou. Não havia sentido em lutar mais. O inimigo era demais para Devan. Aproveitando a oportunidade, ele colocou a mão no bolso e tirou algumas bolas que havia guardado para a ocasião. Elas explodiram, envolvendo tudo ao redor em uma cortina de fumaça. Percebendo que o inimigo havia partido, o Sr. Hilton pensou: preciso informar o diretor que os Jormungand se infiltraram no campus. Gabe e Larry estavam esperando em um dos dormitórios. O homem de óculos parecia nervoso. Para onde Webster tinha ido? Larry estava calmo. Ele sugeriu melancolicamente que seu camarada deve ter sido descuidado e morreu. Mas não é tão fácil matar um cultivador de nível 9. Saindo para procurar Webster, ele sibilou irritado. Que irritante! Ele mal chegou ao nível de uma pílula de ouro, e agora está ficando tão atrevido. Assim que olhou ao redor da esquina, ele perdeu tanto a irritação quanto a vontade de colocar Larry em seu devido lugar. O choque e o medo tomaram o lugar deles. Um estudante estava arrastando o corpo sem vida de Webster pelos cabelos. Um rastro de sangue o seguiu, tornando a imagem ainda mais assustadora. Esse cara deve estar exibindo seu troféu. Ele não pode fazer isso. Mas o que fazer? O aluno claramente não é um fraco. Se ele lidou com Webster, então provavelmente poderá lidar facilmente com ele também. Não importa. Ele ainda tem um trunfo na manga. A mão mergulhou em seu peito e uma pesada alça de metal encaixou-se confortavelmente nela. Foi a mais recente arma desenvolvida por Jormungand. Ele acumulava poder espiritual e então o emitia, aumentando o poder do cultivador várias vezes. O poder da injeção será mais potente do que durante o período da pílula de ouro. Gabe olhou ao redor do canto e puxou o gatilho, reunindo toda a energia ao redor da bala em uma única bola escura. Naquele momento, todas as pessoas que conseguiam ler as flutuações de energia sentiram uma onda repentina. Uma expressão de alegria apareceu no rosto de Gabe. Agora ele iria lidar com o garoto. Entretanto, a bala, ao colidir com a cabeça do jovem, ricocheteou e atingiu a parede. Stefan nem entendeu o que tinha acontecido. Seu capuz estava soltando fumaça, mas ele apenas o tirou, olhando ao redor, perplexo. O que era aquilo tocando a parte de trás da cabeça dele? Dando uma boa olhada ao redor, ele descobriu uma bala achatada no chão. Perto do dormitório, o diretor discutiu com os professores o que poderia ter causado tais flutuações no campo energético. Então a figura de alguém apareceu nos arbustos. Todos ainda estavam em guarda. Mas era apenas o chefe de Leon, procurando por Stefan. Só então, os professores perceberam que o jovem ainda estava no dormitório. O mesmo lugar onde alguém de Jormungand definitivamente esteve. Sem esperar por ordens, o Sr. Hilton se virou e foi em direção ao prédio, determinado a proteger seu aluno. Ele entendeu que mesmo que Stefan usasse a mesma técnica que usou durante a luta com Ben, ele ainda não seria capaz de enfrentar o dono da pílula de ouro. O diretor da escola não podia deixar assim. Ele deu um passo à frente, pronto para liderar sua pequena equipe. Os outros também se reuniram para ir. O esquadrão seguiu confiantemente em direção ao dormitório, com a intenção de salvar o estudante a qualquer custo. E Stefan finalmente notou Gabe. Ele se levantou e bateu a perna, tentando movê-la para que pudesse desaparecer o mais rápido possível da vista de um homem que havia sobrevivido àquele tiro. Ele já sentia as mãos de aço do incrível jovem se fechando em volta do seu pescoço. Mas Stefan já estava prestes a devolver o presente. A bala voou pelo corredor, deixando para trás um rastro azul. Gabe não teve tempo de fazer nada. Um pedaço de metal o atingiu na testa e sangue espirrou do ferimento.
A vida se mostrou muito frágil. Já havia 2 cadáveres atrás das costas do discípulo mais comum de Kaiyuan. Depois de Gabe, só restou uma arma no chão. Stefan decidiu que seria seu pequeno troféu. Larry também estava parado atrás daquela esquina malfadada naquele momento. Que tipo de cara é esse? Então o que fazer agora? Enfrentar um contra um é morte certa. Atacar por trás também é arriscado, mas você não pode deixar assim. Então a voz do diretor foi ouvida. Larry foi forçado a fugir. Ele certamente não conseguiria lidar com um grupo de professores. Stefan colocou a arma de volta no cinto. O que devemos fazer? E se eles acharem que ele estava ajudando os membros de Jormungand? O jovem demorou alguns minutos pensando para que uma ideia brilhante surgisse na cabeça. Ele decidiu encenar uma luta entre esses dois. Foi realmente incrível, tudo parecia tão natural. Ele fez isso bem na hora. O diretor apareceu na esquina com os professores. Larry foi forçado a sair do prédio pulando de uma janela. Ele vai preparar uma surpresa. Energia roxa estendeu-se em fios em direção ao homem, dando-lhe a oportunidade de corrigir algumas coisas neste mundo. Rostos que logo perderiam suas vidas miseráveis passaram diante dos olhos de Larry. A energia se condensou, formou uma mancha negra e abriu caminho para os monstros do outro lado. Sentindo o cheiro da carne, os monstros correram em direção à abertura. Assustando até Larry, que estava com pressa de recuar, um olho enorme apareceu neste portal. O diretor ainda não sabia, mas estava muito preocupado com Stefan, então correu até ele. De repente, um fluxo de poder Ki o envolveu e uma lendária espada dourada apareceu em sua mão. Stefan instintivamente se cobriu com as mãos e se encolheu. Será que o Sr. Johnson o confundiu com um aliado de Jormungand? No entanto, o diretor pensou que foi o aluno quem matou 2 membros da ordem. Com seus poderes, ele percebeu que o jovem estava no estágio de purificação do Ki e decidiu que não conseguiria fazer isso. Ao examinar os corpos, o homem ficou chocado. Será que aqueles dois estavam realmente nos estágios finais da construção das fundações? Mas quem poderia matá-los aos dois ao mesmo tempo? A julgar pelo exame, seus corpos não foram transformados, mas foram submetidos a espancamentos constantes. Além disso, parece que eles eram altamente dependentes de drogas estimulantes. A causa da morte foi uma ruptura da alma. E os filhotes também eram membros de Jormungand. O diretor só se convenceu disso agora, quando encontrou uma tatuagem característica no pescoço de um dos mortos. Precisamos examinar tudo cuidadosamente. Talvez haja algumas pistas. Ele colocou as mãos nos bolsos, tirando várias pílulas, poções e artefatos, reconhecendo-os instantaneamente e guardando-os. Finalmente, o senhor. Johnson encontrou um cubo preto com linhas vermelhas, um selo tetragonal. Somente especialistas sabem como abri-lo. É quase impossível destruir o material durável. Enquanto se preparava para entregar o achado ao senhor Hilton, o diretor o deixou cair acidentalmente. O cubo rolou pelo chão e atingiu a ponta da bota de Stefan. No lugar do selo tetragonal havia uma pequena fogueira. Ela abriu, mas o jovem nem sequer tocou nela. Havia um comunicador lá dentro. Se era algo tão importante, pensou Stefan, por que estava guardado em um esconderijo tão precário? O diretor imediatamente descobriu o código, e todos puderam ver a mensagem. Dizia que o alvo principal era a torre de coleta de energia, e todos os outros assassinatos eram apenas um disfarce. Então, as coisas estavam muito piores do que o esperado. Quando a torre desabar, mais da metade dos edifícios alimentados por sua energia se tornarão inúteis. Mas o principal é que isso será seguido por uma explosão causada pela liberação de energia, que varrerá uma cidade inteira da face da Terra. Seu verdadeiro alvo é a cidade e todos os seus habitantes. Mas os estudantes sugeriram que tudo isso poderia ter sido armado para garantir que a informação certa acabasse nas mãos certas, fazendo com que eles seguissem o caminho errado. De qualquer forma, a defesa da torre era uma prioridade. Sua destruição não poderia ser permitida em nenhuma circunstância. O diretor tentou escrever uma mensagem, mas percebeu que estava fora da cobertura da rede. Decidimos nos separar para rapidamente criar uma rede e publicar notícias sobre o ocorrido, para que pudéssemos concentrar todos os nossos esforços nas áreas certas. Contudo, eles não conseguiam sair do prédio. As escadas pareciam estar engolidas pelo vazio cósmico. Enquanto eles saíam em busca de outros lugares que lhes permitissem sair, uma pata pontiaguda surgiu do vazio.
Retornando pelo mesmo caminho, descobriram que os corpos tinham desaparecido. O chão estava coberto de poeira, não havia sangue. Parecia que os corpos simplesmente se dissolviam. Além disso, eles estavam no andar errado. Mas como isso é possível? Eles definitivamente retornaram do mesmo jeito. E onde estão todos? Stefan e Leona estavam sozinhos. O jovem imediatamente agarrou a mão da menina para não perdê-la pelo menos. Embora a situação não fosse propícia para isso, o chefe ainda estava terrivelmente envergonhado. Stefan puxou a garota com ele, determinado a protegê-la e a si mesmo. Leona estava tão feliz quanto possível com a situação. Quem imaginaria que naquele momento tocante, o perigo literalmente pairava sobre ela? A boca de um enorme dragão quase se fechou sobre a cabeça da garota perdida em seus pensamentos. Stefan, no entanto, estava em guarda. Seu olhar penetrante encontrou o olhar do dragão. Já era hora de correr. Eles correram para a primeira sala de aula que encontraram, com uma porta de metal, na esperança de se esconder do monstro que estava ali. Juntos, eles começaram a empurrar móveis pesados para bloquear a entrada. Isso poderia manter o perigo afastado. Assim que surgiu a oportunidade, eles inconscientemente agarraram as mãos um do outro novamente. Finalmente, eles puderam descansar um pouco. Envergonhada pela atenção de Stefan, Leona se virou, tentando esconder o rubor. Eles se sentiam seguros na sala de aula, embora ainda houvesse alguns pontos fracos nesta sala. E agora, no capuz, as manchas azuis dos olhos do monstro se iluminaram. Era outro monstro pronto para atacar os alunos. Uma pata enorme quebrou as barras duras da grade, explodindo para dentro. Leona instintivamente correu até Stefan. O jovem também estava assustado, mas já tinha a pistola de Larry em punho. Um raio de energia saiu do cano da arma e voou direto para o monstro. O rosto de Stefan estava distorcido de medo. Ele ainda não sabia como aquela arma funcionava. Mas deu tudo certo. O monstro caiu morto, seu corpo pesado fazendo o chão tremer. Leona franziu a testa pensativa. Agora ela tentava se lembrar do que lhes havia sido dito sobre tais monstros. Parecia ser um antigo dragão com chifres, muito perigoso. Mas a coisa mais terrível sobre esse dragão não era sua aparência assustadora, mas o fato de que esse monstro era um monstro de matilha. Isso significava que havia mais 5 do mesmo tipo em algum lugar próximo. Ou 10. Ou mais. Eles só terão chance de escapar se lidarem com a maioria dos monstros. De guarda na porta, Stefan olhou para Leona. Ela parecia terrivelmente preocupada e chateada. Ele tentou consolar a garota. Eles definitivamente superariam. Aqueles monstros não eram tão assustadores. Os membros sobreviventes da Ordem foram forçados a deixar os dormitórios e se mudar para o telhado da escola para discutir como o plano estava progredindo. Larry tirou seu cachimbo favorito dos lábios e calmamente anunciou: Gabe e Webster estão mortos. Devon deu um pulo. Como isso é possível? Quem lidou com eles? Ele estava prestes a correr para contar ao gerente o que tinha acontecido, mas Larry o obrigou a ficar onde estava. Se o comandante descobrir isso, eles terão as cabeças cortadas. Devon imaginou vividamente o quão dolorosa seria sua morte se eles retornassem de mãos vazias. Contudo, Larry tinha um plano. Ele sussurrou: por que não atrair o aluno e seu professor para uma armadilha? Se concluírem a tarefa, ninguém se lembrará de que a equipe quase falhou. Enquanto isso, Stefan ouvia, tentando descobrir o que estava acontecendo atrás da porta e se havia monstros lá. Logo eles correram para fora juntos. Imediatamente tivemos que atirar em outro dragão. A professora Hilton e a diretora Johnson também perceberam que haviam perdido seus alunos e estavam sozinhos. Muito tempo se passou e eles ainda não entendiam em que andar estavam. As portas se abriram de repente, revelando rostos escamosos de dragões. No entanto, a direção da escola era perfeitamente capaz de lidar com esses monstros. Instantaneamente, eles reuniram fios de poder ao redor de si, preparando-se para lutar contra os dragões e ir procurar os alunos. O diretor nem precisou se esforçar muito para matar um dos dragões. O professor Hilton não destruiu o monstro, mas ele o acorrentou com facilidade e rapidez. Já faz um tempo que eles não balançavam as coisas antigas daquele jeito. Não importa quão assustadora seja a situação, às vezes é bom esticar as pernas. Mas os estudantes não tinham tais habilidades. Um deles teve que agitar freneticamente um taco na direção do monstro. No entanto, ela era apenas um pequeno obstáculo para o dragão. Um balanço da pata e o morcego voou em pedaços.
O garoto desesperado se encolheu, preparando-se para aceitar sua morte. A salvação chegou inesperadamente. Stefan e Leona mataram o dragão. Mas por que o aluno ainda está aqui? Não houve um aviso para ir para o abrigo? Acontece que ele também havia sido retido no dormitório e já estava correndo para um lugar seguro, mas foi pego por uma invasão de monstros. Todos juntos tiveram que seguir em frente. Na esquina, eles encontraram um enorme portal brilhando em azul. Stefan não pareceu surpreso, mas os outros ficaram em choque. Do outro lado, eles também estavam sendo observados. Outro monstro estava prestes a se banquetear com carne humana. Stefan não tinha intenção de ficar longe. Ele deu sua arma para Leona para que ela pudesse se proteger. O jovem se aproximou corajosamente do portal. Parece que ele foi o principal motivo do aparecimento de monstros no dormitório. Enquanto Stefan pensava nisso, algo pesado quebrou o chão em pedaços, jogando-o para o lado. Seus companheiros gritaram de horror. Ele não consegue lidar com um novo inimigo agora? O ataque foi inesperado. Parece que o portal não transmite sons. Se você ficar por perto, ele não conseguirá navegar. Ficar parado esperando um novo ataque é simplesmente estúpido. É muito mais correto atacar imediatamente. Stefan já acreditava na sua própria força, mas seu punho pareceu atingir um escudo invisível. Por que seu poder desapareceu assim que ele tocou no dragão? Mas o dragão não teve tais problemas. Seu rugido, uma onda de energia, varreu o jovem como uma pena. Nesse ponto, Leona percebeu que não podia deixar as coisas assim. Ela deve proteger Stefan. A garota levantou resolutamente sua pistola. E uma após a outra, as balas voaram em direção ao dragão. No entanto, elas simplesmente voaram para longe da pele grossa do dragão. A menina ficou estupefata. Como assim? O que você deve fazer se nem isso ajudar? Stefan também percebeu que sua tentativa de fornecer proteção a Leona havia falhado. Ele gritou que ela precisava correr rápido. O dragão já havia corrido em sua direção. Não, isso não pode ser permitido. O jovem agarrou o dragão por uma das patas traseiras, determinado a vencê-lo com força física onde a força espiritual havia falhado. A boca do monstro se abriu bem na frente do rosto de Leona, e em frente a ela, a porta se fechou com força, encharcando-a com fedor e respingos de saliva. Com um esforço de vontade, Stefan envolveu-se em um casulo de energia Ki. Só mais um pouquinho e ele mandará esse dragão de volta para onde ele veio. Agora ele está levando o monstro para casa. O que os monstros deixados do outro lado do portal não esperavam era que um deles literalmente voaria de volta. O dragão vermelho sulcou o chão, incapaz de diminuir o ritmo. Stefan, enquanto havia tempo, fez todo o possível para derrubar este portal. O tecido dos mundos começou a se estreitar. As finas rachaduras estreitaram-se e cicatrizaram, dando-lhes uma chance de segurança. Stefan riu baixinho enquanto olhava para o portal. Pronto, ele não deixa ninguém ameaçar seus colegas. O dragão rugiu em desespero. A presa estava tão perto. Enquanto todo esse drama acontecia, Larry estava cuidando de seus negócios, plantando dispositivos explosivos no terreno da escola. De repente, ele foi interrompido por uma ligação rude. De que classe ele é? O que ele está fazendo aqui? Por que não no abrigo? Dois jovens professores se aproximaram por trás, extremamente descontentes com a violação da ordem. Mas ele realmente não queria problemas. Ele terá que lidar com isso. Larry invocou seus poderes para usar a técnica Chama Negra. Agora ele criará tais vibrações no espaço que esses fracotes nem conseguirão escapar do estádio. No entanto, ele cometeu o mesmo erro que seus companheiros. Subestimou o inimigo. Os jovens professores não perderam tempo e também começaram a concentrar o Ki. O que eles estão fazendo? Isso é realmente uma técnica de cocultivo? Larry ficou estupefato. Essa é uma técnica muito complexa. Será que ele conseguirá resistir a tal ataque? Embora individualmente esses professores fossem mais fracos do que um membro de Jormungand, juntos eles eram mais do que capazes de resistir a ele. Depois do primeiro ataque, ninguém recuou. Através da cortina de fumaça, duas silhuetas esguias podiam ser vistas subindo no ar em um salto para atacar. Larry havia passado muito tempo no ataque anterior, mas os professores estavam prontos para o próximo estágio. O ataque foi difícil de conter. Além disso, ele estava sozinho, e eles eram claramente uma unidade de combate bem coordenada. Um segundo depois, o pé de um deles já havia passado a 1 centímetro do rosto de Larry. Por fim,
o punho de um jovem professor voou em direção ao seu rosto. Só mais um pouquinho. E o jovem membro da ordem nunca se arrependerá de nunca ter tido uma companheira para cultivo duplo. Mas então, um pilar de energia amarela empurrou os oponentes para longe uns dos outros. O comandante chegou para salvar a situação. Larry nem parecia feliz com isso. Ele teve a chance de morrer rapidamente e sem dor. Agora tudo havia acabado. O punho de Camp disparou, seus olhos brilhando em um vermelho intenso. Um dos dois professores tirou a própria vida antes mesmo de começá-la. O segundo correu em sua direção, como se esperasse fazer algo a respeito da morte de seu companheiro. Mas isso só fez com que sua morte se aproximasse. O chute quase rasgou seu corpo ao meio. Larry assistiu a esse massacre com horror. Ele não tinha ilusões e entendia que não deveria esperar nenhuma clemência. Uma cúpula roxa suja começou a se dispersar gradualmente sobre o dormitório. Parecia que a vida poderia gradualmente retornar ao normal. O sinal foi restaurado e eles puderam novamente contatar o mundo exterior. Mas eles ficaram isolados por muito tempo. Era necessário reunir urgentemente os professores na torre de energia para lhe dar proteção e explicar a situação. Cada um deles chegou ao local imediatamente. Eles estavam determinados a cumprir as ordens do diretor e proteger a torre ao custo de suas vidas. O contato com aqueles que não estavam na torre foi perdido. Os professores ainda não sabiam que alguns deles haviam morrido. Então, a retribuição tomou conta de Larry. Uma mão de ferro fechou-se em sua garganta, sugerindo claramente que o comandante estava insatisfeito com o trabalho realizado. Ele resmungou que era tudo culpa do aluno, mas Camp não acreditou nele. E muito naturalmente, desde quando um aluno no nível de purificação de Ki poderia fazer algo assim? Com a mão trêmula, o homem pegou o comunicador, alegando que faltava apenas a parte final da operação. Bem, Camp o deixou ir, dando-lhe uma última chance. Se ele não descobrir sozinho a torre de energia, não haverá mais tais indulgências. Ele entende o que acontecerá se ele falhar aqui também, certo? Mesmo que isso custe sua vida, Larry deve plantar a bomba. Poucos poderiam acabar com a vida de uma forma menos agradável do que o capitão. A mão de Camp pressionou as costas do homem, oprimindo-o com energia que era fenomenalmente forte até mesmo para o dono da pílula dourada. Enquanto isso, Stefan contou tudo o que aconteceu com ele e Leona, e de onde aquela jovem estudante veio. Ele insistiu que estava bem e também que havia um portal na escola, mas que agora estava destruído. Os quebra-cabeças na cabeça do diretor se encaixaram. É claro, o portal explica o aparecimento de monstros no prédio. Jason e o Sr. Hilton foram em direção ao resto dos professores, e Stefan, determinado a não se envolver em mais nada, foi se proteger. Ele não sabia que Devon o estava observando. O membro da ordem sentiu que o discípulo estava sendo envolvido pela aura de Webster e não tinha intenção de deixá-lo ir. O homem pulou do telhado para atacar o garoto por trás e se vingar dele. Devon chamou o jovem, sem medo algum de sua força, que era capaz de matar 2 membros da ordem Jormungand. O homem disse que cheirava como Webster. Ele seria um cão de caça que consegue usar o olfato para se guiar? Devon não tinha intenção de perdoar tal atrevimento. Quem ousaria matar seus companheiros? Embora eles próprios tenham sido descuidados, não pode deixar assim. Qualquer um que ousar atrapalhar o plano de Jormungand morrerá. Stefan não viu nem ouviu nada. Ele estava cercado por pequenas partículas de poder, tecendo um cobertor dourado isolante. A força de cada pessoa é individual e está intimamente relacionada aos seus hábitos e métodos de cultivo. Isso dá a cada um aroma especial. Então, a aura de Webster exalava um cheiro ruim de suor, porque ele se esforçava muito no desenvolvimento físico. E essa criança também pode ser identificada pelo cheiro. Aqui está ele! Um pilar de força atingiu o local onde Stefan estava 1 segundo antes. O golpe o atingiu, deixando marcas de sangue em sua testa. Como eles conseguiram encontrá-lo nessa névoa amarela? Não houve tempo para sentir pena de si mesmo. Outro golpe veio do lado, jogando o jovem para o lado e arrastando-o pelo chão. O que ele disse sobre energia? A maioria das árvores plantadas ao redor de Kaiyuan eram boas condutoras de energia. E agora era só época de floração. Parecia que um plano havia se formado na cabeça de Stefan. Ele chamou para si todo o pólen que estava no ar, todas as pequenas flores que rodopiavam nas correntes de ar. Tudo depende de como você cheira. Devon deve perder o rumo.
E ele estava de fato perdendo-a inexoravelmente. Cercado de flores, cuja energia dissipava todos os outros fluxos, ele perdia sua principal vantagem. Agora, Stefan irá encontrá-lo sozinho. O fluxo de energia azul finalmente fez com que os fluxos alaranjados do poder de Devon se dissipassem, e chamas surgiram ao redor da figura do jovem. Devon não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Como algum aluno poderia derrotá-lo? Mas as correntes de poder inexoravelmente o alcançaram, perfurando seu corpo e alma, espalhando sua personalidade. Era como se ele tivesse sido crucificado. A morte de Devon foi rápida e cheia de perplexidade. O diretor estava fora. Então Stefan decidiu examinar o corpo ele mesmo. Em um dos bolsos, ele encontrou uma esfera com o símbolo de Jormungand. Valeu a pena girá-lo um pouco nas mãos, e ele se ativou, dispersando energia ao redor. Acabou sendo um portador de informações. O ponto amarelo em movimento indicava o alvo, a torre de coleta de energia. Enquanto isso, Larry andava pelo estádio como se fosse seu próprio quintal. De repente, ele avistou outro patrulheiro. De onde vêm todos esses patrulheiros? O professor parecia bastante inofensivo. Além disso, ela imediatamente decidiu que Larry era um aluno que, por algum motivo, não entrou no abrigo. Ele rapidamente se orientou e fingiu se sentir mal. A mulher bondosa correu até o jovem para ajudar e tirou do peito a mesma pistola que Stefan havia adquirido recentemente. O cano estava pressionado contra o peito da professora, indicando claramente que sua vida acabaria naquele momento. Tomada! E a bondosa professora caiu de costas com a força do empurrão, dando seu último suspiro. Como era desagradável! Professores, eles são tão patéticos! Larry mergulhou os dedos no ferimento e passou-os pelo rosto, espalhando sangue. Que todos vejam que ele não veio aqui para brincar. O diretor, que estava por perto, descobriu naquele momento que 3 pessoas não atendiam mais. Ele não sabia que todos os 3 já estavam mortos. Larry logo o viu e tentou seu truque novamente. O Sr. Johnson também não era um homem de coração duro e correu até o aluno ferido. Larry, é claro, pegou sua arma novamente. Entretanto, o diretor não se manteve em vão e rapidamente percebeu o movimento suspeito. Ele imediatamente percebeu que era um membro de Jormungand e invocou seus poderes para se proteger do tiro. A bala passou bem perto do seu ombro. O rosto do homem não mudou por um segundo. Ele havia conseguido se preparar para isso. O Sr. Johnson conseguiu não apenas desviar, mas também fazer uma contramanobra, indo para trás de Larry. Bater! Uma nuvem escura de poeira subiu e pedras começaram a cair. Bem, finalmente pelo menos um oponente forte. Ele até ficou feliz com isso. Levando o cachimbo aos lábios, Larry inalou a fumaça roxa. E então ele exalou, e nuvens roxas o envolveram. Tudo bem, eles se verão mais tarde. Mas eles não o deixaram sair assim tão fácil. Uma aura de ameaça se formou ao redor dele, que podia ser cortada com uma faca como uma torta. Foi Carrie quem correu para ajudar o diretor e aplicou o bloqueio bem a tempo. Correntes caíram do céu, prendendo Larry em rolos apertados. A menina os controlava como um marionetista controla cordas. O membro de Jormungand foi amarrado, enredado em correntes de poder e não conseguiu nem escapar, ou mesmo se maravilhar. Mas Carrie não parou por aí. Ela puxou as correntes, puxando o homem em sua direção. O propósito disso era claro e compreensível. Ela imediatamente pisou no rosto dele, pressionando impiedosamente o calcanhar contra os dentes dele. Com o que lhe restava de força, ele sacou uma pistola do peito, na esperança de ao menos lidar com a garota com ela. Mas ela só pressionou mais forte a cabeça dele, fazendo com que ele perdesse toda a capacidade de resistir. Ela vingará seus colegas, não importa o que isso lhe custe. Carrie realmente queria destruí-lo, despedaçá-lo e moê-lo até virar pó. Mas o diretor o lembrou. Este era o único membro de Jormungand que eles conseguiram capturar vivo. Ele não pode ser morto. O Sr. Dodson pegou a arma de Larry e a examinou cuidadosamente. Era uma arma incrível, mesmo seus poderes não conseguiam fazer nada. Quantas outras armas dessas a Ordem tem? O diretor imediatamente ligou para todos que estavam online, avisando. Membros do Jormungand estavam se passando por estudantes. Eles precisavam ficar em guarda e não deixar ninguém se aproximar da torre. Enquanto isso, Stefan caminhou atrás do ponto amarelo que o levou ao objetivo da Ordem.
Ele não sabia exatamente para onde estava indo e até se entregou a sonhos frívolos de que eventualmente encontraria um tesouro. Entretanto, em vez de tesouros, no final do caminho ele encontrou caixas cinzas de explosivos. Ele se lembrava claramente de como, durante a aula, o professor Hilton o chamou para o quadro e lhe contou sobre as peculiaridades do funcionamento dos dispositivos explosivos. Em seguida, ele chamou a atenção dos alunos. O fio vermelho deve ser cortado, e em hipótese alguma, o verde. No entanto, Stefan começou a agir antes de pensar e cortou o Green com confiança. Erro irreparável. Ele então teve que fugir do professor furioso. O acampamento, é claro, observou do lado de fora e esperou pela explosão. Deveria ter soado há alguns minutos. O que deu errado? Por que não funcionou? Stefan aprendeu bem a lição e rapidamente cortou todos os fios vermelhos que conseguiu alcançar. Ele ativou a esfera novamente para verificar como os dados mostrados mudariam. Parecia que alguém estava se aproximando. O jovem se escondeu nos arbustos e começou a recitar mantras, esperando não ser descoberto. O capitão Camp se aproximou quase imediatamente depois que Stefan se escondeu na folhagem e começou a examinar rapidamente a área. Ele não deixou de notar a tentativa desajeitada de se esconder. Tênis estavam saindo dos arbustos. Ele concentrou seu poder na palma da mão aberta, preparando-se para desferir seu golpe característico. Stefan sentiu uma onda de energia poderosa vindo em sua direção. Houve uma explosão. Pedras do estádio destruído voaram em todas as direções. Tudo o que restou dos arbustos foi um espaço vazio. Se Stefan tivesse diminuído o ritmo mesmo que por um segundo, ele teria sofrido o mesmo destino. Então Camp viu uma esfera vermelha na mão do menino. Esses tokens são únicos e só podem ser obtidos se um lutador morrer. Esse garoto não só matou um dos membros da Ordem, como também parecia estar zombando de nós. Ele deve se arrepender de ter nascido. Stefan percebeu que a força do golpe não era a mesma de antes, mas ainda mais poderosa. Este é realmente o dono da pílula de ouro? Camp também avaliou o potencial do inimigo. Este discípulo está apenas no estágio de purificação do Ki? Bom, isso foi só uma introdução, eles só vão começar a se comunicar agora. Um forte golpe de pé acertou o peito de Stefan. Ele foi jogado para trás e o jovem bateu as costas em uma árvore. Isso o deixou completamente sem fôlego. Sangue começou a sair da boca e do nariz de Stefan. Desta vez, o dano foi significativo. Foi doloroso, como se todos os ossos do corpo estivessem quebrados. O acampamento surgiu no alto e desferiu outro golpe, forçando o aluno a se lembrar do seu lugar. Agora era possível tirar o token dele sem problemas. Vitória fácil. Como posso entrar em contato com Larry agora? Como ele está indo com o plano deles? No entanto, virar as costas para Stefan, que ainda estava vivo, foi um erro. O jovem pegou uma pedra do chão e colocou nela todo o poder espiritual que conseguiu encontrar. Que pessoa inútil! Essa criança de ontem não acha que pode lidar com o acampamento com uma pedra, acha? No entanto, era um pouco mais do que apenas uma pedra. Era uma pedra carregada de energia e lançada pelas mãos de um homem com reservas infinitas de Ki. Mas Camp ainda o pegou facilmente, como se o tivesse deixado voar deliberadamente em direção ao seu rosto. No entanto, esta era apenas uma maneira de ganhar tempo. Stefan já havia pulado e, usando manobras enganosas, abriu caminho pelas costas do comandante. Embora ele não possa ser comparável a ele em termos de força de Ki, fisicamente o jovem não é pior. Lançar. O corpo pesado de Camp abriu um buraco no chão, fazendo com que a energia voasse em anéis. Uma silhueta de ombros largos apareceu novamente na nuvem de poeira. É claro que o capitão conseguiu sobreviver a esse ataque. A luta continuou. Fazia muito tempo que o Camp não via alunos tão capazes. Enquanto isso, o diretor estava interrogando Larry. Ele e Carrie estavam acompanhados de outros professores. Então muitos testemunharam o que estava acontecendo. Larry sorriu lamentavelmente. Mesmo tendo sido pego, a tarefa estava quase concluída. Só mais um pouquinho e haverá explosões. Eles não podiam permitir que ele fosse ridicularizado e insolente. Afinal, qual deles era o prisioneiro? O diretor se inclinou sobre Larry ameaçadoramente, exigindo saber onde estavam os explosivos e quando a detonação deveria ocorrer. No entanto, a questão rapidamente perdeu sua relevância. Um brilho alaranjado iluminou o céu. Pode não ter sido uma explosão,
mas era claramente o poder da pílula de ouro, nada melhor. Na zona segura de Kaiyuan, alguns dormiam, outros se divertiam o melhor que podiam, e outros recebiam cuidados médicos. Leona não participava das discussões animadas. Todos os seus pensamentos giravam em torno de Stefan. Ela discou o número dele roendo as unhas de excitação. Entretanto, o assinante não só não atendeu como ficou fora da cobertura da rede. Ela não aguentou a tensão e pulou. Não. E se ele estiver em perigo? A menina não conseguia deixá-lo sozinho. Então o golpe fez Stefan voar contra a parede novamente. Talvez ele pudesse reconhecer com as costas as diferentes superfícies que havia encontrado durante o dia. Ora, ele nem é inimigo do Camp. Mas porque ele sente um fluxo constante de sangue em seu corpo, o capitão também não se sentia triunfante. Qualquer outro cultivador já estaria morto, mas este parecia apenas um pouco machucado. De repente, o jovem decidiu usar uma brincadeira completamente infantil e gritou que havia alguém atrás do acampamento. Mas a explosão deveria ter atraído a atenção do diretor e dos outros, não é? Claro que sim. O truque infantil revelou-se verdadeiro. Atrás das costas do comandante, brilhou uma luz característica do dono da pílula de ouro. Uma equipe inteira de professores apareceu no estádio. Um deles manteve Larry acorrentado como se fosse um cachorro. O diretor gritou que todos os membros da ordem, exceto o próprio Camp, foram destruídos e que seu camarada o havia traído. Larry não conseguiu nem refutar essa afirmação. Sua boca estava selada por um feitiço. Cheio de raiva, Camp reuniu todas as suas forças. Bando de escória! Bem, não importa, ele vai lidar com todo mundo de uma vez. Entretanto, de repente, uma dor aguda percorreu seu corpo e uma fonte de sangue jorrou de sua boca. Poderia ser energia residual do golpe do garoto? Aproveitando o momento de confusão, Carrie decidiu atacar. Enquanto ela desferia um golpe para distrair, a professora Hilton desferiu um golpe de verdade por trás. Uma nova, dessa vez mais larga, costas se chocaram contra a parede sofrida. O acampamento também sobreviveu a isso. Ele resmungou que eles não deveriam menosprezar Jormungand, pois eles tinham um plano B. Ele levantou a mão e apertou o gatilho. Contudo, absolutamente nada aconteceu. O que aconteceu? Por que não funcionou? Stefan sorriu como um aluno exemplar e relatou que parecia ter desarmado todas as bombas plantadas ao redor do perímetro. Eles não tinham mais trunfos. O diretor sugeriu a rendição. Então talvez as agências policiais poupassem a vida do capitão. Ele não queria desistir, mas 5 professores enérgicos cercaram o acampamento por todos os lados, não lhe deixando escolha. A tensão do momento foi interrompida pelo grito de Leona. Ela invadiu o estádio e avançou em direção a Stefan, gritando que estava preocupada com ele. De repente, Camp caiu na gargalhada. Eles têm uma das bombas mais poderosas entre eles e nem sabem disso. O capitão levantou a mão, envolto em uma bola vermelha de energia. Remova o selo! E o corpo de Larry de repente brilhou no mesmo tom escarlate. A energia dentro dele se enfureceu, ferveu, subiu como uma onda e finalmente destruiu a represa de frágil carne humana. Stefan gritou para Leona ir até o diretor, e ele correu direto para Larry. Ele agarrou o corpo quente do membro da ordem que havia perdido o controle e se jogou no chão com ele, na esperança de usar seu corpo para proteger os outros da explosão. Ou, não, ele não vai acompanhá-los para o inferno. Agora ele vai devolver esse presente ao acampamento. Os professores reuniram todas as suas forças para proteger a si mesmos e Leona da explosão que se aproximava. O diretor juntou as mãos em um selo protetor, envolvendo a si mesmo e aos outros com fios de energia que, selos protetores, erguiam-se sobre os professores. A onda de choque foi contida por eles dentro de limites estreitos. Leona gritou desesperadamente. Stefan ainda estava lá dentro? A atmosfera no escritório da polícia não era nem de longe tão tensa. Segundo o relatório, uma explosão de magnitude 6 foi registrada em uma escola em Kaiyuan. Ela cobriu um diâmetro de apenas 100 metros. Uma explosão tão poderosa deveria ter sido muito mais destrutiva. Então, alguém o influenciou. Provavelmente foi produzido por membros do Jormungand. Eles precisavam ir para a escola imediatamente. E lá o estádio inteiro ficou coberto por uma nuvem preta e vermelha de fumaça fedorenta. Os corpos carbonizados de Larry e Camp jaziam um em cima do outro, e suas vidas destrutivas finalmente chegavam ao fim. Mesmo uma pessoa no período da pílula de ouro não seria capaz de sobreviver a essa explosão. Então Stefan não conseguiu sobreviver.
Leona caiu no chão, sem se importar com os joelhos quebrados. Ele realmente morreu tão fácil e rápido, mas parece que era ele. Uma figura jovem apareceu atrás de uma cortina de fumaça. O aluno gritou que estava bem. Ele estava coberto de poeira e sangue, mas sorria largamente. Ele está bem. Bem, quase. Com certeza será quando ele cair em si. Stefan desmaiou, quase batendo a cabeça novamente. Todos imediatamente correram até ele. Que milagre! Ele sobreviveu à explosão. O diretor tocou o peito, avaliando o estado do jovem. Ele estava realmente vivo, embora tivesse perdido muita energia. Aqui, os pés graciosos dos policiais tocaram o chão. Os professores ficaram bastante surpresos com essa aparição. Os policiais vieram pessoalmente para tratar do caso, embora o diretor achasse que eles poderiam ter aparecido antes. Mas não havia necessidade de se preocupar. Otto apareceu pessoalmente, o que significava que a situação estava em boas mãos. Por fim, tanto ele quanto suas funcionárias notaram os cadáveres em um buraco no chão. Esses eram os donos da pílula de ouro. Quando descobriram que foram expostos por um simples estudante, todos ficaram sem palavras. Juntos, eles se inclinaram sobre Stefan. É realmente esse? Otto colocou os dedos sobre ele, enviando fluxos de energia de cura para o corpo. Stefan finalmente recobrou a razão e abriu os olhos. Quando ele acordou, viu uma flor dourada acima da cabeça de um estranho. Entretanto, quando perguntado sobre o que viu, o aluno respondeu que viu muitas rugas no rosto do velho. Leona então falou: será que essa poderia realmente ser uma flor que simbolizava o auge do período Yuanin, um dos mais altos níveis de cultivo? Otto acariciou a barba presunçosamente. Sim, é exatamente isso. Mas agora é hora de responder às suas perguntas seriamente. Stefan assentiu obedientemente. Sim, foi ele quem organizou tudo isso. Otto estreitou os olhos, incrédulo, e mandou os funcionários buscarem equipamentos especiais. Era preciso verificar os corpos dos membros da ordem. Ele trouxe a tábua e apontou para os corpos dos mortos. Era um equipamento exclusivo que permitia ler a energia residual e fragmentos de memórias do falecido. Todos os eventos das últimas horas, todas as batalhas e planos passaram diante dos olhos de Otto. Ele viu a derrota de Camp e como Larry se transformou em uma bomba viva. É incrível. Quem imaginaria que um rapazinho conseguiria lidar com tudo isso? Seja como for, foi tomada a decisão de levar os corpos e entregá-los a outros departamentos. Stefan e Leona foram descansar juntos. Tinha sido um dia difícil para ambos. O jovem resmungou descontente que a garota estava demonstrando muito controle. Mas ela estava apenas se importando. Otto sorriu maliciosamente enquanto olhava para o doce casal. Mas por algum motivo, o sorriso rapidamente se transformou num sorriso frio. Os estudantes foram libertados de seus esconderijos e uma nova reunião já estava sendo realizada no dia seguinte. Os alunos discutiam animadamente as notícias, confundindo verdade e fofoca. Mas todos sabiam de uma verdade. Um aluno que lidava com os membros da ordem era muito legal. O diretor começou seu discurso novamente com a necessidade de treinar duro e aumentar a força. Entretanto, uma coisa era novidade. Stefan havia feito uma grande contribuição para a vitória sobre os membros de Jormungand, e por isso ele ganhou uma carta de recomendação para a universidade. Os outros alunos não conseguiam acreditar e mal conseguiam conter as lágrimas de inveja e admiração. Além disso, depois de concluir seus estudos, ele poderá trabalhar livremente nas autoridades. Sonhar. Leona se inclinou na direção de Stefan, parabenizando-o pelas boas notícias. Ela sussurrou que um grande futuro o aguardava. O próprio jovem não esperava que isso lhe causasse constrangimento. O professor também se apressou em parabenizá-lo. É claro que era o número 1 quem merecia tais honrarias, mas ele ainda não deve ficar muito convencido. Stefan se despediu de todos com um sorriso e correu para descansar. A escuridão da noite caiu sobre sua casa. Havia uma fotografia da professora e de Leona sobre a mesa. Estava arrumada e lacônica. O próprio Stefan relaxou na água quente do banheiro. De repente, o resto foi interrompido por uma batida na porta. Quem poderia ser? A porta se abriu, revelando um dos professores mais poderosos da universidade. Era Carrie, e ela claramente não ia falar na porta. Foi o diretor que a enviou para falar com Stefan. Diretor? Isso deve ser algum tipo de tarefa adicional. Ele tentou convencer Carrie de que seu corpo ainda não havia se recuperado e que ele não estava pronto para retomar o treinamento. Mas tais desculpas não a inspiraram.
Claro que Stefan teve que deixar o professor entrar em casa. Então, ela lhe entregou uma carta de recomendação da polícia. No entanto, eles tinham um pequeno pedido. Durante as férias de verão, Stefan deveria ir para a cidade subterrânea para um estágio. Era um lugar perigoso, um ponto de encontro de escória. Eles não tinham princípios e matavam qualquer um que não pudesse se defender. Mesmo os laços familiares ou de amizade não tinham muita importância ali. Se Stefan for lá, ele certamente morrerá. O jovem deixou a carta de lado com pesar. Não, ele não está pronto para fazer isso. No entanto, Carrie tinha mais trunfos na manga. Artefatos foram colocados na mesa. Uma pílula da alma que permitiria que alguém sobrevivesse mesmo se sua alma fosse despedaçada. E uma cota de malha que protegeria contra qualquer arma. Esses eram itens únicos e muito caros. E Stefan começou a hesitar. Contudo, a vida ainda era mais cara. Então Carrie tirou um pequeno cartão preto. Era um mapa que permitia que alguém se movimentasse livremente por toda a cidade subterrânea. Mas se é realmente tão poderoso, então talvez seja falso? Carrie estava insistindo tanto que Stefan começou a achar que não era tão ruim assim. Ondas de neve se erguiam ao redor da menina. Foi uma habilidade incrível de gerenciamento de energia. Se ele consegue lidar com a cidade subterrânea e entrar na universidade, ele pode fazer o mesmo. Se ele conseguir descobrir seus poderes, ele será quase invencível. Com um pouco de esforço de vontade, ele pode transformar neve em chamas. Talvez o ambiente dele seja simplesmente confortável demais para um maior desenvolvimento? Talvez ele devesse deixar sua zona de conforto para atingir seu potencial? Foi impressionante. E assustador. Stefan fingiu pensar sobre isso, embora fosse como se a decisão já tivesse sido tomada por ele. Carrie piscou para o jovem. Deixe-o decidir rápido. Então ele rapidamente pegou os papéis. Ele precisa deles. Stefan decidiu. Ele não se meteria em encrenca. Ficaria sentado quieto num canto e assim concluiria o estágio de forma rápida e segura. E então, uma vaga na universidade e no trabalho definitivamente será dele. Ele abraçou alegremente os artefatos e Carrie, satisfeita consigo mesma, foi embora. Ela prometeu que amanhã de manhã alguém o levaria para a cidade subterrânea. Esse alguém acabou sendo Leona. Stefan, bastante satisfeito com a manhã, correu alegremente para a varanda. A aparição de Leona não o perturbou exatamente, mas o deixou intrigado. Ele esperava um guia diferente. Por que ele está infeliz? O diretor a enviou? A menina disse que este ano a universidade introduziu uma nova maneira de fazer exames de admissão e que uma viagem à cidade subterrânea seria a melhor preparação. E ela não tem medo nenhum de viajar para lá. Juntos, eles percorreram uma longa distância e se encontraram em uma área muito desagradável. Leona se pressionou contra Stefan, envergonhando-o novamente. Finalmente, um portão gigante apareceu diante deles. O portão para a cidade subterrânea. Os guardas fumavam preguiçosamente, confiantes de que poderiam derrotar qualquer um que tentasse entrar. De repente, eles viram pessoas se aproximando da entrada. Era um rapaz e uma moça com ele. Bem, é hora de esticar as pernas. Enquanto isso, Stefan e Leona chegaram bem perto do portão. Melhor ainda, 4 guardas caíram sobre eles de cima. Mas eles não atacaram imediatamente. Mas em vez disso assumiram efetivamente uma pose previamente ensaiada. Os alunos não ficaram tão assustados quanto confusos. Stefan pegou o cartão preto no bolso. Depois de tirá-lo, ele efetivamente o jogou para um dos guardas. Ele parecia um pouco confuso. O que estava acontecendo? E então a carta o alcançou como uma arma poderosa. Leona disse ironicamente que Stefan, com seus atributos físicos, realmente deveria usar uma arma secreta. A testa do guarda foi cortada por esta carta. Stefan começou a suar frio. E se ele tivesse sido enganado e isso não fosse um passe? Mas o guarda pegou o objeto e começou a examiná-lo. De repente, ele percebeu algo e pulou, correndo rapidamente em direção ao jovem. Então ele se curvou respeitosamente, estendendo seu passe para o jovem com ambas as mãos. Ele também se desculpou por não abrir os portões imediatamente. Então Stefan percebeu. Aquilo era realmente algo muito valioso. Os portões se abriram e eles entraram sem impedimentos. Acontece que o diretor regularmente enviava alunos com esses cartões para estudar na cidade subterrânea. O Sr. Johnson geralmente estava certo. Todos que chegavam lá tinham grande potencial. Juntos, Stefan e Leona examinaram o mapa e determinaram onde a guilda estava localizada. Acontece que ela havia escolhido um lugar bem no centro da cidade. Onde quer que fossem,
ainda tropeçavam nela. Havia muito barulho e gente dentro do majestoso edifício. Na entrada, eles mostraram novamente o cartão preto para receber assistência e apoio. A bela funcionária sorriu acolhedoramente, convidando-os a entrar. Os outros visitantes da guilda não conseguiam acreditar que um rapaz tão jovem tivesse tal cartão. Stefan, no entanto, recebeu uma mensagem do diretor. Ele foi instruído a se adaptar ao ambiente local e seguir as instruções que seriam dadas no local. O jovem recebeu imediatamente um cartão preto pessoal, o que significava que ele estava registrado como participante do Coliseu. Mas que tipo de Coliseu é esse? A funcionária se aproximou indecentemente de Stefan, afirmando de forma provocante que ele não estava familiarizado com as regras locais. Acontece que todos os novos membros da guilda devem passar por batalhas no Coliseu para se tornarem mais fortes. Juntos, eles entraram no elevador e foram para o 10º andar. Quanto mais fundo, mais perigoso é preciso ficar atento. E agora já estamos no 10º andar negativo. As meninas ficaram muito felizes com as portas abertas, como se não houvesse um coliseu atrás delas, mas um resort. E atrás das portas, era como se o fedor da boca de um enorme urso atingisse imediatamente meu rosto. O homem lutou com ele, sem prestar atenção ao sangue que escorria do seu nariz. Ele foi capaz de virar o enorme animal de costas. A multidão rugiu de alegria, e algumas pessoas fizeram apostas. O apresentador destruiu seu microfone aos gritos, comentando o que estava acontecendo. Quando Stefan entrou na arena, uma luz caiu sobre ele, atraindo a atenção de todos. Então, imediatamente, lutar? Que privilégio duvidoso! Leona cobriu o rosto com as mãos, horrorizada. Ela também não esperava que o perigo a alcançasse tão cedo. Então Stefan saiu bem no centro, iluminado por um raio dourado. A multidão não conseguia acreditar que esse garoto, que estava no estágio de refinamento de Ki, conseguiu obter um cartão preto. O jovem se convenceu de que já havia matado vários monstros e seria capaz de lidar com mais alguns. A grade deslizou para o lado, revelando uma boca babando. As assistentes ficaram sem palavras. Deveria haver monstros muito mais fracos no primeiro nível. Stefan também ficou surpreso. Ele nunca esperava um oponente tão sério. Era um lobo enorme, ardendo com chamas vermelhas. Em um dos camarotes, um homem de capa balançava preguiçosamente uma taça de vinho. Foi graças às suas instruções que o monstro foi substituído por um mais forte. Stefan analisou rapidamente a situação. O monstro pertence à classe dos lobos, o que significa que ele atacará e destruirá rapidamente. O apresentador gritou no microfone. Aqui está o monstro pulando, começando o ataque! O jovem reuniu forças, envergonhado por perder em sua primeira competição. Fluxos de energia se espalharam em ondas para os lados, iluminando o coliseu com luz azul. O lobo nem teve tempo de pular em direção ao homem. Ele foi jogado para o lado. A multidão gritou de indignação e choque. Alguns simplesmente não esperavam tal reviravolta. Alguns perderam suas apostas. A primeira fileira estava danificada, o anfitrião se apressou em acalmar todos que estavam sentados ali. As pessoas se dispersaram para os lados, descontentes, sabiam que não valia a pena sentar na primeira fila. Os consultores foram rápidos em elogiar Stefan, para grande constrangimento de Leona. Ela ficou envergonhada de admitir que o rapaz era seu namorado. Afinal, eles eram apenas colegas de classe. Entretanto, de repente, o lobo de aço se levantou. O monstro começou a circular ao redor de Stefan, distraindo-o. Essa era sua técnica característica, sombra de lobo. Não estava claro qual dos 4 lobos era real. Então, teremos que atacar todo mundo. O monstro correu em direção ao jovem, sem prestar atenção à luz azul que o cercava. Mas então ele congelou. Tanto o apresentador quanto o grupo de apoio não conseguiam acreditar no que viam. Stefan corajosamente se aproximou da fera congelada e corajosamente a pegou pela boca, congelando-a por alguns segundos para dar a todos a oportunidade de admirá-la. E então ele foi e bateu a cabeça no chão. Olhando para o monstro morto, o jovem pensou: eles o farão pagar pelo piso quebrado? Os médicos fizeram alguns esforços, mas não conseguiram fazer nada com o monstro. Ele não se movia. Stefan foi declarado o vencedor. Leona ficou feliz pela vitória e pelo fato de ter sobrevivido à batalha. De acordo com as regras, o vencedor tinha direito a um prêmio. Desta vez, era um cristal que só poderia ser obtido após matar um nível A. Além disso, o jovem também recebeu pontos de guilda, a moeda local. Esses cristais eram incrivelmente valiosos
e podiam ser usados para fazer vários artefatos. Com alguns desses cristais, Stefan poderia se tornar o homem mais rico da cidade. Leona sussurrou parabéns em seu ouvido. No entanto, ele não reagiu adequadamente. O jovem ainda sonhava com riqueza. O homem na sacada quebrou um copo com raiva. Quem imaginaria que ele conseguiria fazer isso? Mas não importa, eles tinham trunfos na manga. Um rosto coberto com uma bandagem apareceu nas portas de correr. Uma garota silenciosa, vestida como uma verdadeira guerreira, entrou na arena. Havia uma raiva estampada no rosto dela que Stefan não conseguia entender. Os funcionários do Coliseu bloquearam o caminho do jovem, impedindo-o de sair. Essa garota o desafiou. Ele não pode recusar. Se estivessem vestidos de forma menos reveladora, Stefan poderia ter protestado de forma mais inteligente. Ok, já que a multidão está esperando, precisamos dar um show para eles. Agora, a luz caiu sobre duas figuras humanas paradas no meio da arena. A garota olhou fixamente para Stefan, como se continuasse a desafiá-lo. Ele notou uma tatuagem na barriga dela. Seria realmente Jormungand de novo? Mas o anfitrião não deu tempo para reflexão. Era hora de começar a luta. E então, lâminas finas e afiadas emergiram das mangas da garota. Ela correu em direção ao jovem como uma flecha veloz. E ele recuou por um segundo, atordoado pelo ataque. O homem encapuzado agarrou a ficha Jormungand, confiante de que tudo correria bem. Então a menina avançou confiantemente. Mas onde ela conseguiu a arma? É proibido trazê-lo para o Coliseu. A menina, no entanto, claramente não se importava com quem estava proibido de entrar ali. Além disso, adagas também apareceram nas pontas das botas. Eles brilhavam sob os holofotes, de modo que seus pés pareciam delinear luas crescentes. Entretanto, assim que a lâmina passou pelo peito de Stefan, ela se estilhaçou em pedaços. Sob a camiseta rasgada, a armadura que Carrie havia trazido ontem foi revelada. Stefan estava preocupado com sua camiseta rasgada. Bem, onde ele pode conseguir um novo? A garota congelou em choque. De onde ele tirou esses artefatos? Contudo, ela não iria desistir. Stefan a agarrou confiantemente pelos fones de ouvido. Por que é que as pessoas de Jormungand não são sempre nada especiais? Bater! A cabeça do oponente foi jogada para trás. Ela mesma voou para trás, encharcando a si mesma e o chão com sangue. E claro, ela também não deixou de colidir com a sofrida parede do Coliseu. Ela estava morta, seus olhos vazios. Para ter certeza disso, a apresentadora chegou a apontar uma lanterna para os olhos dela. E Stefan venceu novamente. Desta vez, Leona não se sentiu envergonhada e elogiou o jovem para todos ouvirem. E sua pontuação aumentou várias vezes de repente. Ele tirou todas elas do oponente derrotado. O principal conspirador sussurrou que conseguiu ganhar muito dinheiro em um dia. A única pessoa que não ficou feliz com essa vitória foi o homem na sacada. O token em sua mão foi ativado, revelando uma mensagem. Outro homem, escondendo o rosto, lembrou. Stefan é uma figura volúvel. Ele requer supervisão constante. Enquanto a multidão aplaudia, as pessoas na sacada foram embora sem serem notadas. Stefan e Leona também tiveram um merecido descanso. Ao subir para seus aposentos, o jovem disse que seu rival era de Jormungand e que eles precisavam ficar em guarda. Ou melhor ainda, deixe este lugar de uma vez por todas. Eles correram para seus quartos enquanto pelo menos os corredores estavam seguros. Stefan prometeu estar lá e ajudar se algo acontecesse. A menina olhou para ele de trás da porta envergonhada, decidida a dizer alguma coisa. Por fim, ela disse que ele estava muito bonito hoje, e rapidamente desapareceu no quarto. Stefan, já recuperado do constrangimento, trancou a porta. É hora de relatar o que aconteceu. Ele decidiu chamar o diretor como a principal pessoa envolvida. Ele tinha muito a contar. Não é brincadeira. Jormungand está no horizonte novamente. O diretor imediatamente pegou o telefone, percebendo que não ligariam para ele assim tão fácil. Stefan descreveu os eventos do dia anterior em todas as cores, sem esconder nada. O diretor percebeu que a situação exigia sua intervenção. O que devemos fazer? O Sr. Johnson olhou pensativo para a tela do computador. Enquanto isso, as habituais brigas chatas aconteciam no escritório da polícia. Um dos funcionários atendeu ao chamado do diretor. Ela estava mais ocupada com as unhas do que com o diálogo. Então ela subestimou o quão inesperada seria para o diretor a notícia de que não havia nenhum caso sobre Jormungand e nenhum corpo havia sido entregue. O grito agudo fez a escova escorregar, manchando os dedos. Ela franziu os lábios com raiva.
Por que não gritar com aqueles que eram os culpados pelo que aconteceu? O que ela tem a ver com isso? A menina repetiu com raiva que não sabia de nada e desligou. O diretor ficou sozinho com o sinal sonoro alto. Ele pensou. Afinal, ele mesmo viu como os policiais levaram os corpos. Ele estava claramente observando o que estava acontecendo naquele momento e definitivamente estava em sã consciência. O que aconteceu? Enquanto isso, na cidade subterrânea, o homem encapuzado se aprofundava nas favelas. Lá, escuridão e olhos vermelhos e assustadores o aguardavam. Os olhos pertenciam a algo grande e perigoso. O homem de capuz usava um monóculo com aro dourado. E também um broche de uniforme, como aqueles usados por policiais. Ele ficou satisfeito em mostrar os grandes caixões de aço que aguardavam nos bastidores. As tampas se abriram, revelando dois corpos escondidos lá dentro. Um deles pertencia ao acampamento do comandante. Aquele que esperava na escuridão tocou seu corpo com uma mão em forma de garra, avaliando o raro material experimental. Tudo o que o homem do monóculo queria era ajudar a matar uma pessoa. Essa pessoa não deve ser subestimada, mesmo que esteja apenas no estágio de purificação do Ki. Seu interlocutor sorriu largamente, mostrando dentes desumanos. Talvez se torne um material experimental ainda melhor. Afinal, o Sr. Otto não oferecerá nada de ruim.